tarde. Hoje é segunda-feira, dia 15 de outubro, dia do professor, e estamos começando mais um RP Notícias. Vocês acompanham o nosso programa pelas nossas redes sociais e aqui pela TV Rio Preto, canal 7 da NET. Comente, curte, compartilhe. A sua participação é muito importante. Deixe lá a sua sugestão de pauta. Eu sou Bia Menegildo e a gente segue aqui até o 12:30. O RP Notícias está no ar. E a gente começa o RP Notícias dessa segunda-feira com notícias direto da redação do Jornal de Hoje com a Thaís Lobato. É com você, Thaís. Boa tarde, Bia. Boa tarde, internautas do Jornal de Hoje e telespectadores da RP Notícias. Nos destaques deste fim de semana, os boletos com valor a partir de R$100, mesmo vencidos, poderão ser pagos em qualquer banco. A medida, que começou a valer neste sábado, faz parte da nova plataforma de cobrança da Federação Brasileira de Bancos, que começou a ser implantado em julho do ano passado. Europeis inaugurou a Feira do Produtor Rural. A ação da FAESP, em parceria com o Sindicato Rural e a Prefeitura, vem para a venda de frutas, verduras, legumes e outros produtos naturais produzidos pelos agricultores da cidade. E a Prefeitura de Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu hoje as inscrições para a Conferência Municipal da Cultura. Para participar, os interessados em geral, artistas e profissionais do setor, devem se inscrever pelo site da Prefeitura. E em Rio Preto, o número de pessoas com mais de 65 anos teve um aumento significativo. Nos últimos 10 anos, a quantidade de pessoas com essa faixa etária cresceu mais de 7 mil, e isso aumenta a necessidade de pensar em um envelhecimento ativo. Veja no nosso portal dicas para você chegar bem na melhor idade. Confira também em nosso portal as homenagens feitas às datas importantes deste mês, como o Dia de Nossa Senhora e o Dia dos Professores. E o Rio Preto Shopping traz festival de comida de cinema, que começa hoje e vai até o dia 18 de outubro. O evento conta com receitas clássicas de filmes que marcaram época na indústria cinematográfica. Todos os workshops serão gratuitos. E na previsão do tempo, a mínima é de 23 graus e a máxima de 32. O dia segue com algumas nuvens e pancadas de chuva a qualquer momento. Obrigado, Bia, obrigada a todos e até amanhã. Muito obrigada, Thaís, por trazer as principais notícias do dia. E a gente também traz várias informações de fatos que aconteceram no final de semana. Uma mulher de 33 anos perdeu o bebê depois de se envolver em um acidente na estrada vicinal Dr. Joaquim Nunes Coutinho, perto do distrito de Engenheiro Schmidt. O motorista de um dos carros contou que seguia pela vicinal quando o carro dirigido pela gestante invadiu a pista contrária. Os dois veículos bateram de frente e a mulher foi levada para o hospital de base, onde os médicos constataram que o bebê não resistiu ao impacto da batida e morreu ainda na barriga da mãe. Foi feita uma cirurgia para a retirada do feto e a mãe passa bem. Uma idosa de 62 anos morreu carbonizada em um incêndio na noite de sexta-feira no Jardim Novo Mundo, em Rio Preto. O corpo de Aparecida Antônio Gabaldi Molina foi localizado sobre uma cama depois que os bombeiros controlaram as chamas da casa. A filha da vítima disse que a idosa morava sozinha e que elas haviam conversado por telefone horas antes e que estava tudo bem. A Defesa Civil esteve no local e interditou o imóvel, pois há risco de desabamento. As causas do incêndio serão investigadas. A gente também teve um estudante de 26 anos que foi preso por furtar combustível de um caminhão estacionado no bairro Vila Esperança, foi no sábado aqui em Rio Preto. Depois de denúncia anônima, os policiais foram ao local e viram o momento que o homem fugiu correndo e entrou em uma casa. Na casa da mulher, na casa do suspeito, uma mulher atendeu os policiais militares e confirmou que o homem periodicamente furta combustíveis dos caminhões estacionados na rua. Ele foi preso e confessou que o último furto foi realizado na tarde de terça-feira, no dia 9. No imóvel foram localizados esses 3 galões de combustíveis que vocês estão vendo nas imagens. A gente também teve um caso um tanto diferente. Um tapeceiro de 32 anos acusa 2 guardas municipais
de trocarem uma bermuda furtada de uma loja de departamentos por outra de valor mais alto. O caso aconteceu durante a manhã de sábado no calçadão de Rio Preto, quando a gerente da loja percebeu que o suspeito entrou no estabelecimento, furtou uma bermuda e saiu. O gerente seguiu o suspeito e outros funcionários chamaram a GCM. Em frente ao estabelecimento ao lado, o gerente viu quando o tapeceiro abandonou a peça de roupa e tentou fugir, mas acabou detido por 2 agentes da GCM e foi encaminhado para a central de flagrantes. Durante o registro da ocorrência, o tapeceiro confessou o furto, mas disse que aquela não era a bermuda que ele havia furtado e que os guardas haviam feito a troca da peça por outra com o dobro do valor porque os agentes, abre aspas, ferrariam, fecha aspas, com ele. O representante da loja de departamento confirmou a versão apresentada pelo tapeceiro e disse que, a pedido dos próprios guardas, trocou as bermudas. O gerente também se comprometeu a entregar as imagens do circuito interno do estabelecimento para auxiliar nas investigações. Um representante da GCM foi chamado até a central de flagrantes e informado do fato pela Polícia Civil. Um ofício foi encaminhado para a Delegacia Seccional de Polícia para adoção de medidas administrativas junto à Corporação da Guarda Civil Municipal. A GCM informou que o caso será encaminhado para a Corregedoria. O coordenador operacional da GCM, o Vitor Cornacchione, disse, abre aspas, vamos ouvir os GCMs envolvidos e encaminhar... Desculpa, só um instantinho. Aqui, ele falou, abre aspas, vamos ouvir os GCMs envolvidos e encaminhar os mesmos à Corregedoria da Guarda Civil Municipal para que seja feita as devidas investigações. Bom, a gente também teve o caso de um homem de 29 anos que foi preso após agredir a avó de 72. Ela tinha uma medida protetiva contra ele por agressões anteriores. O caso aconteceu no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto. A idosa contou à polícia que o neto foi até a casa dela e, durante uma discussão, a empurrou e ela acabou caindo no chão e teve ferimentos nos braços. Na ocasião, ela chamou a polícia. Quando a polícia chegou, o homem já tinha fugido do local. Mais tarde, ele voltou e a polícia foi acionada novamente e acabou prendendo ele. A gente também teve o caso de uma criança de 1 ano e 3 meses de idade que teve queimaduras graves no pescoço, no braço e nas costas depois que uma panela de feijão quente caiu sobre ela no sábado. A família mora em Neves Paulista e a vítima está internada no Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto. O pai contou à polícia que não viu a criança subir no fogão e, em determinado momento, uma panela de feijão quente caiu sobre a criança. Em outro acidente, um pintor de 28 anos também teve queimaduras pelo corpo. O caso aconteceu também no sábado, em Tanabi. A vítima desmontava um andaime quando uma das peças bateu em um fio de energia. O pintor sofreu uma descarga elétrica e teve diversas queimaduras pelo corpo. Ele segue internado. E também tivemos um barracão, onde funcionava uma marcenaria, que foi destruído durante um incêndio, na madrugada de sexta-feira, lá em Floreal. Os bombeiros levaram mais de 2 horas para combater as chamas. O telhado do local desabou e os equipamentos e alguns materiais que estavam lá foram completamente destruídos pela chama. Por sorte, não havia ninguém no local do incêndio e as causas ainda serão investigadas. Ainda não há suspeita do que aconteceu ali. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, mas daqui a pouco a gente volta no segundo bloco com mais notícias e com o nosso entrevistado, que vai falar um pouquinho mais de política pra gente. Até daqui a pouco. Toda mãe sabe o que é melhor para o seu filho, não é mesmo? E olha que a gente é capaz de tudo, inclusive de decidir a qualidade da água. E é por isso que eu escolhi água mineral natural Minagem. Sua pureza, leveza e equilíbrio são diferenciais que afloram da natureza para a nossa vida. E saber a origem da água é mais importante ainda. Não basta ser água, precisa ser água mineral Minagem. Nessa, eu confio. Você já conhece a Glamour Modas? Não?
Então, muito prazer! Nós estamos no ramo de moda há mais de 30 anos e desde então nos especializamos em nossos clientes. Todos os nossos produtos são de confecção própria, com tecidos nobres e corte de alfaiataria. Oferecemos um enorme leque de opções com novidades semanais e vendedores atenciosos. Trabalhamos com uma linha exclusiva de roupas em tamanhos especiais, que vai do 40 ao 60. Vem pra cá! Glamour Modas. O glamour está em você. O sabor da vida depende de quem a tempera. Então venha almoçar ou peça sua Marmitex no restaurante Ele e Ela, em Rio Preto. Há mais de 30 anos, servindo a melhor comida para você num ambiente reformulado, climatizado e aconchegante. Buffet de saladas, pratos quentes, todos os tipos de carnes e cardápio especial para vegetarianos e veganos. Fazemos festas e coquetéis durante a noite. O restaurante Ele e Ela fica na Avenida Constituição 1649, no bairro Boa Vista. Anote também o delivery 3212-9610. Restaurante Ele e Ela. Cozinhar com sabor é compartilhar amor. Na Pousada Monte Carlo, você estará bem próximo à natureza, área de lazer com piscina aquecida, passeio a cavalo, salão de jogos, pesca esportiva, piscinas de bolinha e playground também. Todo o conforto e lazer que a sua família merece. Quartos com ar-condicionado, internet e frigobar. Pousada Monte Carlo, Estrada Vicinal, Álvaro Marreta Cassiano Ayuso, quilômetro 2, telefone 17 997 06 4412, Olímpia. E a gente volta com mais informações do final de semana. As cidades de Olímpia, Novo Horizonte e Fernandópolis sofreram com a chuva do fim de semana. Em Olímpia, a garagem de uma casa no bairro São Benedito foi tomada pela água e, segundo o Corpo de Bombeiros, pelo menos 3 árvores caíram na cidade. O muro de uma casa caiu com a força da água, mas, de acordo com os bombeiros, não houve registros de feridos ou desabrigados. Já em Novo Horizonte, a chuva forte causou estragos no recinto de exposições da cidade. A estrutura montada para a realização do rodeio ficou danificada. Todos ficaram rasgados e banheiros químicos tombaram. Também não houve registros de feridos. Já em Fernandópolis, 2 baús de caminhões que estavam estacionados no pátio de um posto de combustível tombaram. Os funcionários do estabelecimento, que fica às margens da rodovia Euclides da Cunha, disseram que árvores e um alambrado também caíram. O Corpo de Bombeiros disse que, apesar das ocorrências, não houve registros de feridos. Nós também tivemos aqui na região um trem de carga que descarrilou na manhã de sábado em Aparecida do Taboado, Mato Grosso do Sul. A cidade fica na divisa do estado de São Paulo e o trem entraria em Santa Fé do Sul. O acidente aconteceu na área urbana, mas sem nenhuma residência por perto. Da composição, 24 vagões carregados com mais de 100 toneladas de milho, cada um saíram dos trilhos. O acidente aconteceu logo depois da locomotiva passar por um trecho de transição dos trilhos. A carga, que saiu de Chapadão, também no Mato Grosso do Sul, seguiria para o Porto de Santos. Os 2 maquinistas sofreram ferimentos leves e foram socorridos para um pronto-socorro da cidade. Em nota, a empresa disse que equipes já trabalham no local para retirar os vagões e estabelecer a circulação dos trens e também está apurando as causas do descarrilamento. Em outro acidente envolvendo trens, foi registrado também em Urânia, perto de Jales. Uma locomotiva descarrilou na entrada do pátio da concessionária na tarde de sábado. A assessoria de imprensa da Rumo informou que os vagões não chegaram a tombar e ninguém ficou ferido no acidente. A Rumo também disse que uma equipe foi acionada para encarrilar a locomotiva e a empresa abriu uma sindicância interna para apurar as causas do descarrilamento. Essas são as principais notícias do final de semana e a gente volta aqui, a gente vai conversar agora com o professor. Ele é mestre em Sociologia Política, professor e coordenador de ensino Ricardo Constante Martins. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Bia. Boa tarde, telespectador do RP Notícias.
Então vamos lá, a gente veio aqui falar um pouquinho do que foi desenhado depois das eleições. A gente já tem uma Câmara Federal que está desenhada, a gente tem uma Câmara Estadual que está desenhada e a gente tem um Senado que está desenhado. Conta um pouquinho pra gente o que a gente pode esperar agora de cada um desses órgãos. Então, Bia, houve uma renovação natural, dado o desgaste, né, de alguns partidos políticos, desgaste ideológico, desgaste oriundo também do tempo de governabilidade, as questões ligadas à corrupção, enfim, isso acabou provocando uma renovação, né, natural dentro da Câmara dos Deputados e no Senado. Agora, nós temos que ficar atentos ao seguinte, essa renovação, ela é uma renovação que ocorre em termos de nomes, não necessariamente em termos de ideologia, ou seja, em termos de propostas ideológicas diferenciadas ou distintas, né? Muitas vezes você teve uma renovação de alguns nomes dentro dos mesmos partidos políticos, né? E isso não significa necessariamente renovação em termos de pensamento. É claro que houve uma evolução, uma grande evolução, por exemplo, em relação ao acesso, né, de algumas, então, minorias à Câmara e ao Senado. Tá? Agora, essa renovação, ela precisa ser pensada em termos também ideológicos, né? Senão nós vamos perder um pouquinho de vista a questão do real motivo que levou a essa renovação. Entendi. Então, a gente tem uma renovação, eu separei aqui alguns dados, que a gente noticiou a semana passada, cresceu o número de negros. Sim. Então, mulheres, negros. A gente teve também uma renovação histórica no Senado, segundo o que noticiaram, que foram aqui 32 senadores que tentaram a reeleição, né? Só 8 conseguiram entrar. 85% de renovação. Isso realmente é uma renovação? É uma renovação com os cuidados, né, que eu mencionei agora há pouco. É uma renovação, sim. Significa o seguinte, com as mesmas ideias ou não, o que o eleitor pensa hoje dos candidatos, né, dos chamados políticos brasileiros? O eleitor hoje tem uma situação uma postura de desconfiança em relação à política, né? Então nós passamos nos últimos anos por um processo de muito desgaste no campo da política, né, em relação àquilo que o eleitorado esperava. Então, o que se esperava em 2014, em 2010, enfim, nas eleições anteriores, é que houvesse uma evolução do quadro político brasileiro, uma evolução, inclusive, em termos de governabilidade. E o que nós acabamos constatando? Né? Que essa renovação, ela oriunda justamente do fato de que essas mudanças não ocorreram. Então, hoje você tem um público decepcionado com a política, um eleitor que enxerga a política hoje, né, e o sistema político não como um mecanismo de melhoria para o país, mas como um mecanismo que às vezes entrava o próprio desenvolvimento do país, né? E nós temos que reverter isso, porque o campo da política, né, como dizia o Maquiavel, é um campo fundamental para que a sociedade se desenvolva, né? A ausência da política, né, segundo os próprios fatos históricos, ou seja, a ausência desse contexto de democracia, pode levar um país, uma sociedade, a situações extremamente complicadas, né? E de catástrofes mesmo sociais. É por isso que a política é fundamental. Nós não podemos perder esperança na política, muito menos no campo da política. Agora, é necessário que haja sim uma renovação. O eleitor está cansado, né, das mesmas práticas políticas, né, que vêm sendo enfim, aplicadas, sendo praticadas desde praticamente a fundação, né, da República. Uma coisa que aconteceu aqui em Rio Preto que eu achei interessante, né? Interessante pelo quadro de ciência, né, gente? Sim, sim. Não é nada interessante para a nossa região, foi que Rio Preto ficou praticamente sem representantes. E isso acontece por quê? E quais as consequências que a cidade pode enfrentar daqui para frente? Bia, Rio Preto passa por uma renovação também, né? A renovação na política, ela não se limita à esfera federal. É evidente que ela se estende também aos municípios. Rio Preto passa por uma renovação natural, que dentro dessa perspectiva de renovação, algumas lideranças que já estão desgastadas não tenham mais o mesmo peso de influência sobre as urnas, né? Algumas novas lideranças estão se consolidando agora no cenário riopretense e tendem a daqui 4, 8 anos, de fato, conseguir se eleger, né? Tendem a isso. Mas nesse momento nós passamos por um contexto que ainda é um contexto de fragilização das antigas lideranças e ainda não enfraquecimento, mas nós não temos consolidadas aqui na cidade ainda lideranças que podem hoje fazer, né, a diferença na política nacional. Pelo menos essa é a visão do eleitor, né? Nós temos sim nomes importantes, mas não nomes que neste momento conseguiram convencer o eleitor de que seriam, né, a mudança. E aí o eleitor preferiu escolher quem é de fora e que muitas vezes nem conhece, não sabe a cidade. O que é um prejuízo, né, muito grande para a cidade, porque na verdade os interesses de Rio Preto com certeza serão
menos levados às esferas, né, estaduais ou à esfera federal, justamente por conta disso, né? Se nós precisamos, né, eleger pessoas que nos representem. Agora é evidente que se não ocorre esse processo, a situação de representação, ou seja, o vínculo de representação vai ficar muito mais na pendência, né, ou na dependência do Poder Executivo, né, da Prefeitura com o Estado, da Prefeitura com a Presidência da República. Uma coisa que a gente conversou muito com todos os candidatos que passaram aqui foi que a gente perguntava sempre sobre o que o candidato, tanto o deputado federal quanto o estadual, o que eles poderiam fazer pela Washington Luiz. Que a Washington Luiz corta a nossa cidade, é um dos maiores problemas que a gente tem, que não compete ao governo municipal. Então, eu acho que essa falta de representatividade vai dificultar muito para a gente poder ter acesso a esse tipo de serviço, acesso a esse tipo de melhoria, né? Com certeza, você tem toda a razão, mesmo porque essa representação, com representação já é difícil, né? Porque nós, querendo ou não, vivemos dentro de um contexto de uma cidade extremamente produtiva, de uma das melhores economias do estado de São Paulo e maiores economias do estado de São Paulo. No entanto, estamos no interior do estado, né? E o governo, tanto estadual quanto o governo federal, tem tido sérios problemas em relação a gastos, né? Então os governos estão sem recursos para investir, né, naquilo que precisam. Sem representação, a situação piora, complica mais ainda para o riopretense. E nessa situação toda, a gente pode falar que o eleitor foi inocente? O que a gente pode falar sobre o eleitor ter feito essas escolhas? Eu acho que o eleitor, na verdade, assim, o eleitor, ele pensou, eu estudou muito pouco os candidatos que nós tínhamos, né? Então houve mais um foco, né? O foco acabou se voltando muito mais para a presidência da República, né? Que foi uma eleição diferente, uma eleição atípica em relação à presidência da República, em relação, e por conta disso nós tivemos um eleitorado muito mais voltado para um debate nacional, um debate que na verdade não houve, né? Para as agressões em nível nacional, né? E isso acabou distraindo um pouco, sim, o eleitor da região, somado ao fato, né? Somado ao fato do que eu mencionei agora há pouco, de que nós estamos passando por um processo de renovação e algumas lideranças não estão exercendo o seu papel como exerciam há alguns anos. Então, quer dizer que a questão agora, a gente ainda tem um segundo turno, né? A gente tem um governador estadual, né, do estado, e a gente tem ainda uma eleição municipal. Você acha, uma eleição nacional, desculpa, para presidente. Então, você acha que o eleitor ainda pode se distrair um pouquinho e esquecer do governo do estado? Olha, eu acredito que agora não tanto, né? Porque, veja, nós tínhamos um pleito eleitoral de N possibilidades de cargo, né? Executivo, legislativo, nível estadual, nível federal, enfim. Agora nós temos dois focos, né? Então eu acredito que não, nesse momento não, o eleitor já tem bem claro, né, aquilo que os políticos têm oferecido, principalmente, né, aqui em nível estadual, porque não são candidatos, né, desconhecidos, né? Não são propostas desconhecidas em termos de estado, né? Tanto o atual governador quanto o candidato que se coloca como oposição ao atual governo, ou ao atual governador, pelo menos, são pessoas conhecidas, né? Então, acredito que o eleitor não vá se distrair. Entendi. E daqui para frente, né, a gente tem, depois do segundo turno, lógico, a gente vai ter um ano que vem, um novo ano eleitoral, e o que a nossa região vai precisar mais? Na questão política mesmo. O senhor acredita que a gente tem que passar a defender, a pedir para os nossos poucos representantes a defender a questão do voto distrital? Olha, o voto distrital é uma possibilidade interessante, né? E aí, do ponto de vista prático, nós temos notado o seguinte: onde ocorre o voto distrital, ocorre também uma aproximação maior do político com o eleitor e principalmente do eleitor com o campo político, né? O campo político, tão desprestigiado no Brasil, é um campo que pode ser ajudado, acompanhado e com certeza inspecionado pelos eleitores, né? Então o eleitor não pode se distanciar tanto do seu candidato e depois do seu representante, como se distancia, né? Eu acredito sim que o voto distrital é uma saída interessante, mas que também deve resultar de uma demanda da população, né? Também não adianta o voto distrital vir de cima para baixo, né? Ou seja, vir no campo da política para a população de modo geral, sem o esclarecimento em relação ao seu funcionamento, né? Agora, independente do voto distrital ou não, né, o que ocorre, como eu disse agora há pouco, é um desgaste geral do campo da política no Brasil, né? E Rio Preto acabou pagando um preço alto por isso. Sem dúvida, um preço muito alto. Mas vamos mudar um pouquinho de assunto, sem sair do assunto? Claro. Vamos falar, eu acho que o fenômeno que atingiu esse país, que foi as fake news. Fake news. Fenômeno complicado, né, que tem prestado assim, desserviço, né, não só no nível da política, mas em relação a outros aspectos da sociedade também, né. Se vocês notarem, vocês acompanhar, para quem acompanhou as eleições, né, no primeiro turno e está acompanhando o segundo turno também, muitos candidatos têm dedicado mais tempo
tempo a esclarecer, né, a negar fake news do que propriamente apresentar propostas de campanha, né? Porque as fake news por meio das redes sociais, elas acabam enveredando aí o imaginário das pessoas e se transformando em realidade, né? Antigamente não, há algumas décadas nós tínhamos um ministro da comunicação do Hitler, né, que dizia o seguinte: com a mentira dita 100 vezes torna-se verdade, né? E as fake news estão fazendo esse serviço para muitos candidatos. Então, às vezes o candidato que não tem um apoio que ele achava ou deveria ter, um partido X ou Y, começam, como estratégia de campanha, a divulgar inverdades em relação ao outro candidato, né, para fazer com que o outro candidato perca tempo, invista menos tempo no eleitor e mais tempo em esclarecer dúvidas, né, ou em negar fatos que não ocorreram, absurdos, né? Absurdos. Uma coisa aqui, é uma dica do pessoal aqui da imprensa, e eu quero que o eleitor também fique muito atento, e o professor pode até concordar ou discordar comigo. Claro. Mas quando você vê uma notícia, que uma notícia é muito absurda, que você olha e fala, é impossível isso ter acontecido, desconfie. Vai pesquisar, vai dar uma olhadinha, porque sempre, não é porque o candidato A ou B, o candidato X ou Y, não é porque ele possa estar envolvido em alguma coisa que aquilo se torna verdade. Entendeu? É o absurdo da notícia, não é isso, professor? Sim, uma dica em relação à questão das fake news é a seguinte: quando o eleitor, né, se deparar com fake news, procure se ater aos fatos, tá? E não às interpretações. Procure os fatos, né? Muitas vezes, como você falou, a notícia é tão absurda, a fake news, ela, por ser fake, já é mentirosa, né? Mas ela é tão equivocada que o mero exercício, né, de raciocínio lógico e básico pode te fazer desacreditar ou desconsiderar aquilo, né? E o problema é não repassar notícias por meio de rede social que você não tem certeza que sejam verídicas, né? Porque muitas vezes você está contribuindo, não para o esclarecimento do eleitorado, mas está contribuindo, né, com um prejuízo em termos de eleição, em termos de até mesmo em relação à imagem de uma pessoa, né? A imagem se constrói, né? A democracia, a imagem se constrói em 30, 40, 50 anos. Muitas vezes uma fake news, ela destrói a imagem de alguém em 2 minutos, né? Isso é muito sério, nós não podemos pactuar com isso, ao contrário. Ao contrário, sempre que for detectada fake news, vai lá, apaga. Não precisa pedir desculpas para quem viu, mas... Basta não compartilhar, viu, Bia? Não compartilhando, você já está prestando um grande serviço à política e à sociedade. E muito cuidado com a fonte também, né? Muito Acho cuidado que fontes de confiança a gente tem bastante, sim. mas a gente tem que desconfiar bastante também, né? Exatamente. Vídeo, né, os meios de comunicação, ou seja, quais são os meios de comunicação mais valorizados, mais prestigiados, né? São aqueles cuja origem, né, da notícia, né, está mais próximo da realidade, né? Então, quanto mais você se distancia da realidade, né, menor é a credibilidade que você tem em relação ao seu telespectador. Então, a política funciona da mesma forma, ou seja, o candidato que fala uma coisa e faz outra, ele perde credibilidade, né? A origem da notícia tem que ser a mesma, ou seja, a notícia vem de onde, né? Quem divulgou, quem criou a notícia, ela contradiz o quê? E ela, principalmente, interessa a quem? Né? Exatamente, acho que essa é a pergunta que o eleitor tem que se fazer daqui para frente, né? Isso interessa a quem? A gente está numa eleição muito polarizada, né? São 2 lados extremos, de extremismos, né? Mas assim, existe uma sugestão, né, do campo da ciência política para o eleitorado que é muito importante. Para que vocês elejam pessoas com a clareza necessária, é preciso que se tenha o conhecimento da história do candidato, né? Não adianta votar numa propaganda que foi divulgada semana passada ou votar em decorrência da notícia que você ouviu, né, há 2 dias do candidato X ou Y. Vocês têm que procurar entender a história, compreender a história, buscar o histórico do candidato, né? De fato, fez aquilo que diz que fez, né? Contribuiu com o que para a política brasileira, né? A partir disso você tem uma fonte segura para eleger um candidato. Fora disso é especulação. Tá certo. Bom, eu espero que as dicas aqui do professor Ricardo tenham servido para vocês aí de casa. Muito obrigada, viu, professor? Imagina, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. E olha, eu já vou avisar vocês que a gente estava conversando aqui antes de começar o programa e a gente já conversou que ele vai voltar aqui várias vezes, não é, professor? Com certeza. Assim que for convidado e puder vir, com certeza estarei aqui, viu? Sim, nós vamos conversar bastante sobre essa parte de política, sobre essa parte de ciências políticas. Bom, o RP Notícias vai ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta, não sai daí. Até logo.